Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já peço a vocês que deixem seu like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera. Agora vamos aqui para mais um pacotão de notícias diárias do Mengão, nesse sábado, dia 15 de... Até colocar, como é que é, Bubu? Joga a pimentinha, Bubu. Joga lá. Olha como ele joga a pimenta. Vai lá. Tem mais bala. Ele joga, ele atira a pimenta. Tem mais. Não, eu não sei. Se eu fosse o Neymar, eu pensaria muito para voltar para o Brasil. Muito. As questões de Vocês estão acabando com a minha ideia, meu sonho. Não, eu tô falando, já falei justamente sobre a pimenta, né? Pra gente colocar alguns pontos aqui para serem legal, discutidos. Tua opinião em relação a isso, legal. O Neymar aqui, ele é mais odiado do que amado. Eu acredito que sim, né? Nesse sentido. Porque o que o Neymar faz dentro de campo a gente valoriza, mas o que o Neymar às vezes faz dentro de campo e fora é muito mais valorizado do que aquilo que ele é dentro de campo. Que pra mim, dentro de campo, ele é um gênio. O que ele faz fora do campo é problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Dentro do campo, para mim, o Neymar é um gênio. Existem algumas coisas que a gente pode discordar, o fato de ele pegar a bola, querer driblar no meio campo, fazer isso, aí é uma questão técnica e aí tem os treinadores para decidirem ali o que ele tem que fazer dentro de campo. A questão de o futebol brasileiro, qual é o ânimo, vamos dizer assim, qual seria a motivação para ele voltar para o futebol brasileiro, sabendo que todo jogo vai ser um algo, todo mundo ali com os canhões virados para ele, atento àquilo que ele vai fazer dentro de campo, a repercussão de todas as suas ações. Eu não sei sinceramente se realmente de fato o Neymar, depois de tudo aquilo que ele já passou, ele volta ao Brasil para tomar porrada. Eu acho que ele iria tomar mais porrada do que ser reconhecido por aquilo que ele fez ou que ele faz dentro de campo. Eu estou só colocando aqui as coisas para nós discutirmos, entendeu? Cenários, porque são vários cenários para o Neymar. Sim. Você está falando do seu amor, o Neymar voltando, automaticamente você pensa, o Neymar voltando, caneta, drible, gols fantásticos, tal. Isso é um lado. O outro lado, como que a gente vai... Ô Zé, para ter uma ideia aqui do que você falou aqui, eu queria que a gente falou aqui brincando, onde ele vai, como é que é, Zé? Que é muito legal, porque isso é para vocês verem como o Neymar mexe, como disse o Rafa e o Zé. Eu estava falando aqui, disseram os dois. Antes de começar o programa, a gente estava passando as pautas e eu falei assim, o Neymar foi no Flamengo ontem, todo mundo, vai voltar para o Flamengo. Uns 20 dias atrás, um mês atrás, foi pro Santos, vai voltar para o Santos. Se amanhã depois ele aparece no jogo do Corinthians, não, ele vai voltar para o Corinthians, vai voltar para o Palmeiras, vai voltar para o Juventude, ou seja, tudo isso que envolve o nome do Neymar. Por isso que eu falei assim, existem algumas ponderações a serem feitas aqui para voltar para o Brasil que, assim, como jogador, eu tenho certeza que ele... Galindo está aqui no meu ponto. Olha, mandem mais vídeos. A nossa missão é travar o computador do Galindo e nós já estamos quase neste objetivo alcançado. Improvisação. Mas ontem foi criticado aqui pela quantidade de zagueiros. Sério? Bom, o Guardiola jogou com 4 zagueiros, 2 laterais, 2 zagueiros já. Tá aqui para se defender, hein? Né? Então, assim, o Guardiola, que é o mais ofensivo, o mais agressivo dos técnicos, já jogou com 4 zagueiros no mesmo time, obviamente não fazendo a função de zagueiros todos. Eu, inclusive, acho que não vai acontecer. Que o Dorival, em algum momento, olhando o elenco da seleção brasileira, deveria testar isso. Para poder jogar com meio-campistas que saem mais, por exemplo, Danilo joga na Juventus do lado esquerdo, ali numa linha de 3, poderia jogar ali também como uma linha de 3 ou até como lateral na seleção brasileira. Do lado direito você poderia usar o Militão como lateral, dá para jogar com o Bremer e Gabriel Magalhães por dentro, quando a seleção tiver todos à disposição em forma, aí você pode jogar o meio campo com Douglas, Bruno. O micro específico de cada uma das funções não conseguiu entregar, certo? Certo. Mas aí aos 29 minutos, o Igor Jesus se machuca. O Grêmio alugou um pouquinho o campo do Flamengo. Sim, até uns 30 minutos. Até o JP Galvão volta e o Grêmio virou um 4-6-0, né, Zé? Sim. E aí o que acontece? Marcação baixa, não pressionava a saída de bola. Quando sai o Igor Jesus, aí entra o Tite. Aí ele acerta em cheio. Quando ele vê uma oportunidade de, na contusão do Igor Jesus, recuperar o Flamengo extremo aberto que ele massificou no Campeonato Carioca e que em algum momento se perdeu. Lá naquele início de Libertadores. Foi um dos melhores, se não o melhor time do... em termos de qualidade de jogo, mas os adversários também ajudavam, né? O nível técnico era mais baixo. O que ele faz? Ele vai e coloca o Luiz Araújo, recua o Gerson para a construção, e com essa mexida, ele recupera o 4-3-3, que ele tentou muito fazer o Flamengo
se consolidar como formação lá no início do Campeonato Carioca, e foi campeão carioca sim, e bota o Gerson uma posição mais útil, em que ele consegue contribuir para o nível de construção do time. O Flamengo sai do nível 2 para o nível 8. Mas só para pontuar e aí uma muda coisa. o jogo. A Copa América destruiu a parte esportiva do Campeonato Brasileiro. Né? O campeonato vai ser bom e tal, mas ele ficou muito mais imprevisível. A Copa América destruiu. Assim, eu nunca vi coisa igual. Só aqui a gente vai ter tantos jogos durante Copa América e Euro. Em outro lugar do mundo tem isso daí. Ou seja, porque a gente vive num mundo... 9 jogos, tá, Billy? Pra te ajudar. É uma loucura, é uma loucura. Ela ela explodiu o meio-campo do Flamengo, porque ela tirou o Eric, o Arrascaeta e o De La Cruz. E podia tirar os 4, né? Se o Gerson fosse convocado para ser E ainda perdido o Pedro também. E ainda perdeu o Cebolinha. Sim, se machucou. Durante o jogo. Saiu Então, a partir desse momento, eu não me sinto nem em condições de exigir um padrão de jogo do time. Não, nem é o caso. Mas o time teve o padrão de jogo. Não é o caso. Já não ter vencido. Mas o banco do Flamengo ajuda também, viu, Rafa? O Tite acertou. Mas veja, se o Igor Jesus não se machuca, eu não sei, poderia ser que ele fizesse um intervalo, mas se ele não se machucasse, eu não sei se o Tite iria fazer a alteração que fez. Não. Eu acho que ele percebeu que ele estava encalacrado, que não tinha espaço para jogar no meio campo, que o Grêmio povoou bem aquele setor. Os jogadores que ele tinha naquela função ou naqueles papéis não estavam entregando o que entregaram os outros melhores titulares em jogos anteriores, contra Vasco, Corinthians e os jogos da Libertadores. Então ele aproveitou aquela oportunidade e falou: o campo está me gritando aqui. Eu preciso ouvir o campo. O campo manda eu recuperar aquele modelo que deu certo lá atrás. Porque eu tenho o cara que ajudava aqui no banco. Tudo bem, mas assim, eu sou obrigado... Sabe que eu acredito muito em jogo coletivo há muito tempo, inclusive quando antigamente as pessoas nem ligavam muito para isso. Olha a diferença técnica no meio de campo titular para o meio de campo de ontem. Não, sem dúvida, claro. Cara, é uma Mas nem adianta reclamar que vai ser isso aí agora. Mas Vini, não é uma crítica. Tô falando que é ruim. Tô falando que a diferença é... Mas, assim, na minha opinião, eu acho que ele poderia ter mudado antes do jogo. Começado o jogo com um time ou com outro time. Ele fez 6 por meia dúzia. Fez 6 por meia dúzia. Ele foi conservador. Ele foi conservador. E para mim é um erro do Tite. Porque ele tem jogadores no elenco para mudar o time de maneira mais fácil do mundo. Como é que você... É difícil às vezes de entender. Por exemplo, se eu sou o Luiz Araújo, eu tenho um recorte, né? Como diz o Pedro Ivo, em que de 10 jogos eu joguei 6 jogos, 6,5, 6 jogos em um tempo, que eu fui bom, joguei bem. Não é porque o Luiz Araújo no primeiro semestre, mas ele jogou bem. Depende do jogo. Ele jogou bem. Ontem foi o melhor dele no clube. Sim, mas ele jogou bem, porque, por exemplo, no primeiro semestre, quando existia a dúvida, o famoso equilíbrio, que é aquela falta de coragem do Tite de tirar um jogador, colocar no banco. Meia do lado e um que é o Gerson por dentro e o De La Cruz do lado direito, ao invés de tirar o Gerson e colocar ele pelo lado e o De La Cruz centralizado. Mas já foi. Né? Não, eu estou explicando os momentos do ano do Flamengo. Né? O Tite só fez porque o Gerson saiu. Aí ele trouxe o De La Cruz. É aquela famosa história, sabe aquela história? Não, equilíbrio, meritocracia. Gestão de elencos. Não. A história sabe aquela história? Poxa, o Vinícius Júnior veio fazer um jogo aqui na Seleção Brasileira e eu mandei ele marcar lateral até o fim lá, ó. Porque foi isso que ele fez com o Vinícius Júnior, né? Tinha que marcar o lateral do time adversário, não é para você atacar. Mesmo você neste momento, sendo um dos principais jogadores do futebol mundial, mas você tem que marcar o lateral. Foi isso que ele fez. Todo mundo criticou o Vinícius Júnior, todo mundo criticou o Tite. Eu liguei pro Ancelotti para conversar com ele como ele fazia. Peraí, você é o treinador da Seleção Brasileira, você não assiste jogos? Você não consegue entender o que está acontecendo? Você não consegue ver o que está acontecendo? A mesma coisa, lógico que sabe. Né? Lógico que consegue. Mais uma daquelas histórias que é o que eu falei que às vezes o Vini tinha que voltar para marcar para o Neymar poder ficar solto. Sim, é lógico. E aí tem outras coisas, né? É isso. É a mesma coisa que nós estamos falando aqui sobre o time de ontem. O Rafa deu uma explicação que eu parabéns, Rafa. Você leu a minha... assim mesmo, não reconhece o mérito Você leu a minha... 2 canhotos já da lado, um craque e um pé de pau. Você leu exatamente... Um copo meio cheio, você leu exatamente o que eu ia falar. Muda, eu estou falando aqui já há um bom tempo. O Tite tem jogadores para jogar com diversas formações táticas em 90 minutos. Ele tem essa capacidade. Mas isso não é o jeito que o Tite trabalha. Sim, então, mas aí não é esse jeito. Mas beleza, mas aí precisa machucar 2 jogadores para ele mudar o time para poder criar soluções. Peraí, não pode. Ele não pode mais, por exemplo, como foi numa Copa do Mundo, demorar 45 minutos para entender uma substituição. Não pode isso, Birner.
Agora, o fato é... Tô falando da Bélgica. Não, fato entendeu? Sabe, eu acho que nesse momento, por exemplo, o Tite, ele poderia ser um pouco mais ousado. Ele tem currículo para isso. Eu acho que ele poderia colocar um time externos flutuantes, né? Os meio-campistas, como é que é, Bubu? Com a reprogramação dos movimentos. Reprogramação de movimentos. Cara, eu tenho que recuperar essa. Isso aí, pessoal. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo conteúdo diário para vocês sobre o Flamengo. Então, se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva, ative o sino. Amanhã tem um jogo aí do Flamengo versus Atlético Paranaense. Flamengo fora de casa, enfrentando o Furacão aí. Partida difícil, válida pelo Brasileirão. Vamos torcer aí, né, que o Mengão saia de mais uma vitória e mantenha aí a liderança do Brasileirão.